E aí, pessoal? Emerson Fonseca na área. É com muita satisfação que eu anuncio um projeto que venho desenvolvendo com todo cuidado e carinho a mentoria insana para concursos públicos. Insana, me conta mais sobre essa insanidade toda. Calma, calma, a gente te explica tudinho sobre a mentoria já já. Mas antes, para quem está se preparando para concursos na área da segurança pública ou jurídica, preparem-se para um mergulho profundo em um tema que despenca nas provas: os crimes contra a dignidade sexual no Brasil. Isso mesmo. Hoje vamos desvendar os principais conceitos, as leis mais recentes e até algumas jurisprudências que podem fazer toda a diferença na hora da prova. E na sua atuação profissional, claro. É isso aí. A ideia é te ajudar a dominar esse tema que, vamos combinar, é bem complexo e cheio de nuances. Afinal, entender a fundo os crimes contra a dignidade sexual é essencial para garantir a justiça e proteger as vítimas. E pode ter certeza, você vai se surpreender com as particularidades da legislação brasileira e como ela tem evoluído para lidar com esses crimes. Então, vamos começar desvendando os crimes contra a liberdade sexual. Explica uma coisa. O que exatamente significa liberdade sexual no contexto jurídico brasileiro? Ora, no Brasil, a liberdade sexual é o direito de cada indivíduo de escolher com quem, como e quando deseja exercer sua sexualidade livre de qualquer tipo de coerção, violência ou fraude. É a garantia de que cada pessoa possa viver sua sexualidade de forma plena e segura, sem medo de represálias ou violações. Entendi. E dentro dessa categoria, quais são os crimes mais comuns que a gente precisa ter na ponta da língua? Bom, um dos mais graves, sem dúvida, é o estupro. E atenção, a definição de estupro no Brasil evoluiu muito nos últimos anos. Antes, a lei considerava estupro apenas a conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Hoje em dia, a definição é muito mais ampla, abrangendo qualquer ato libidinoso praticado sob as mesmas condições. É a verdade. Essa mudança foi super importante para reconhecer que qualquer ato sexual não consentido é uma violação gravíssima. Exatamente. E essa mudança reflete uma compreensão mais profunda sobre a natureza do estupro, reconhecendo o trauma e a violência que ele representa para a vítima. E vale lembrar, tanto homens quanto mulheres podem ser vítimas de estupro. E esse crime é considerado hediondo no Brasil, com penas severas para os agressores. Sem dúvida. E é importante que a gente fale sobre isso abertamente para romper com o silêncio e o estigma que muitas vezes envolvem as vítimas de violência sexual. Falando em atos libidinosos, temos também a violação sexual mediante fraude, o que configura esse crime. A violação sexual mediante fraude, ela acontece quando alguém induz outra pessoa a praticar um ato sexual por meio de engano ou artimanha, impedindo que a vítima expresse seu real consentimento. Imagine, por exemplo, uma pessoa que se passa por médica ou psicóloga para conseguir tocar em seus pacientes de forma inadequada. Nossa, que situação terrível. É um abuso de confiança total. Exatamente. E é por isso que a lei punia esse tipo de conduta, protegendo as pessoas de serem enganadas e violadas em sua intimidade. E é importante destacar que esse crime não se aplica a menores de 14 anos, já que, pela lei, eles não têm capacidade de consentir com qualquer ato sexual, independentemente da situação. Mas já vamos falar sobre crimes contra vulneráveis mais pra frente. Certo. E o assédio sexual, como ele se configura? O assédio sexual se caracteriza quando alguém se vale da sua posição de superioridade hierárquica ou ascendência inerente ao trabalho para constranger outra pessoa com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. É o famoso, se você fizer isso, eu te promovo. Ou se você não ceder, eu te demito, sabe? Infelizmente, é uma realidade em muitos ambientes de trabalho, né? Com certeza. E a lei busca punir esse tipo de abuso de poder que coloca a vítima em uma situação de vulnerabilidade, coagida, a ceder aos avanços do sediador por medo de perder o emprego ou sofrer outras represárias. E para fechar essa primeira parte, temos a importunação sexual, um crime que passou a ser tipificado recentemente no Brasil, em 2018. Isso mesmo. A importunação sexual ocorre quando alguém pratica um ato libidinoso contra outra pessoa sem seu consentimento, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de um terceiro. É importante diferenciar da violação sexual mediante fraude, pois aqui não há necessariamente um engano, mas sim a prática de um ato obsceno ou invasivo sem a concordância da vítima. Entendi. Então, se alguém se esfrega em outra pessoa no transporte público sem o seu consentimento, podemos estar falando de importunação sexual. Exatamente. O famoso frontourismo é um exemplo clássico de importunação sexual. Infelizmente, muitas mulheres já passaram por essa situação constrangedora e humilhante, que antes não era considerada crime. E apesar de ser considerado um crime menos grave do que o estupro, ainda assim pode levar a uma pena de 1 a 5 anos de reclusão. É isso aí. A lei está aí para nos proteger e garantir que todos possam viver com dignidade e respeito. E a gente precisa conhecer nossos direitos para saber como agir em situações como essa. Verdade. Você vai identificar esses crimes é o primeiro passo para combater a violência sexual e construir uma sociedade mais justa e segura para todos.
E olha só, pessoal, chegamos ao final da primeira parte do nosso mergulho nos crimes contra a dignidade sexual. Na próxima parte, vamos desvendar os crimes sexuais contra vulneráveis. Fiquem ligados para saber mais sobre esse tema tão importante e delicado. E aí, pessoal? De volta com a gente para a segunda parte do nosso Deep Dive. Na primeira parte, a gente explorou os crimes contra a liberdade sexual. Agora, vamos mergulhar num tema ainda mais delicado, os crimes sexuais contra vulneráveis. Isso é um assunto que exige muita atenção, principalmente para quem está se preparando para concursos na área jurídica ou de segurança pública. E para começar, me tire uma dúvida. Quem são considerados vulneráveis pela lei brasileira? Ótima pergunta. Muita gente pensa que a vulnerabilidade se resume à idade, mas vai além disso. Engloba também pessoas com enfermidade ou deficiência mental, que as impeçam de discernir a natureza do ato sexual ou de oferecer resistência. Ou seja, a lei reconhece que essas pessoas, por diferentes razões, estão em uma posição de fragilidade e precisam de proteção especial. Exatamente. É como se a lei dissesse: olha, essas pessoas podem não ter as ferramentas para consentir ou se defender de forma plena em relação a atos sexuais. Por isso, qualquer ato libidinoso praticado com elas é considerado crime, independente de haver ou não consentimento. Faz todo sentido. É uma forma de garantir a segurança e a dignidade de quem está em situação de vulnerabilidade. Com certeza. E é por isso que o Código Penal é tão rigoroso nesse ponto. A gente precisa ter em mente que a vulnerabilidade não é uma escolha, é uma condição que precisa ser protegida. Falando em consentimento, me lembrei daquela exceção Romeu e Julieta, que existe em alguns países, que permite relações sexuais entre adolescentes com idades próximas, mesmo que um deles seja menor de idade. Ela se aplica no Brasil. Essa é uma dúvida comum. Mas a resposta não. No Brasil, não existe essa exceção. A lei é bem clara. Qualquer relação sexual com menor de 14 anos é considerada estupro de vulnerável, mesmo que haja consentimento. Inclusive, a súmula 583 do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento. Caramba! Então nem adianta tentar usar essa exceção como argumento por aqui. É importante a gente ter isso em mente porque as leis variam de país para país. Sem dúvida. E, no Brasil, a proteção às crianças e adolescentes é um valor fundamental e a lei reflete isso de forma bastante clara. E por falar em jurisprudência, quais outros casos importantes a gente precisa conhecer sobre crimes sexuais contra vulneráveis? Bom, um caso que causou bastante repercussão foi o do beijo lascivo, que chegou até o Supremo Tribunal Federal. A decisão foi de que até mesmo um beijo com língua em uma criança pode ser considerado estupro de vulnerável, dependendo das circunstâncias. Nossa, que decisão impactante. Realmente mostra que a lei leva a sério a proteção das crianças e adolescentes. E a gente precisa se atualizar sobre essas jurisprudências para não cair em nenhuma pegadinha na hora da prova. Com certeza. A jurisprudência é uma fonte riquíssima para entender como a lei é aplicada na prática, e conhecer os precedentes dos tribunais superiores é fundamental para quem quer se dar bem em concursos. E falando em se manter atualizado, a Lei 13.71 Estume de 2018 trouxe algumas mudanças importantes desse cenário, né? Verdade. Ela criminalizou a divulgação de cena de estupro, ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Basicamente, essa lei pune a divulgação de qualquer conteúdo íntimo, seja foto, vídeo ou outro registro, que contenha cenas de estupro, estupro de vulnerável ou cenas de sexo, nudez ou pornografia, sem o consentimento da pessoa que aparece nas imagens. Então, se alguém vaza um vídeo íntimo de outra pessoa na internet sem autorização, está cometendo um crime? Exatamente. E a pena pode ser ainda maior se o crime for cometido por alguém que tinha uma relação íntima de afeto com a vítima, ou com o objetivo de vingança ou humilhação. Estamos falando da vingança pornô, um problema que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais frequente. A internet facilita a disseminação desse tipo de conteúdo, o que torna a punição ainda mais importante para proteger as vítimas. Com certeza. E essa lei foi um avanço importantíssimo para coibir esse tipo de crime. E vale lembrar. Ela considera crime tanto a divulgação de conteúdo sem consentimento, quanto a divulgação de conteúdo que faça apologia ou induza a prática de estupro. Ou seja, a lei está indo além de punir apenas o ato em si, mas também a incitação à violência sexual. É um avanço importante na luta contra a cultura do estupro. E essa lei também trouxe mudanças importantes em relação às penas e às circunstâncias agravantes, né? Sim. A gente vai falar sobre isso na próxima parte do nosso Deep Dive, onde vamos desvendar as disposições gerais, ação penal, fatores agravantes e punições para os crimes contra a dignidade sexual. Então, fiquem ligados para a última parte do nosso mergulho. De volta para a última parte do nosso Deep Dive. Já exploramos os crimes contra a liberdade sexual, os crimes contra vulneráveis.
Agora, vamos entender das disposições gerais, ação penal, fatores agravantes e punições para os crimes contra a dignidade sexual. Isso aí. Chegou a hora de a gente amarrar tudo que aprendemos e ver como a lei, na prática, lida com esses crimes. E prepare-se, porque a ação penal para crimes sexuais no Brasil passou por várias mudanças ao longo dos anos. Sério, explica isso melhor. Para quem está se preparando para concursos, essa parte é crucial. Com certeza. Antes da Lei 12.015 de 2009, a ação penal era privada, ou seja, dependia da iniciativa da vítima para que o processo fosse iniciado. Imagina a dificuldade, a pressão psicológica em cima da vítima para ter que tomar essa decisão sozinha. Realmente. Devia ser muito difícil para a vítima ter que tomar essa decisão, ainda mais num momento tão delicado. Exatamente. Depois dessa lei, a ação penal passou a ser pública condicionada à representação. Significava que o Ministério Público só podia iniciar a ação se a vítima manifestasse interesse. Era um passo importante, mas ainda colocava muito peso sobre os ombros da vítima. Entendi. Mas e como funciona atualmente? A grande virada aconteceu com a Lei 13.718 de 2018, que tornou a ação penal para todos os crimes contra a dignidade sexual pública incondicionada. Isso significa que o Ministério Público pode iniciar a ação penal independentemente da vontade da vítima. Nossa, que mudança importante. Isso demonstra que o Estado está cada vez mais comprometido em combater os crimes sexuais e proteger as vítimas, mesmo que elas não queiram ou não tenham condições de denunciar. Exatamente. Essa mudança facilita a punição dos agressores e evita que casos de violência sexual fiquem impunes por medo ou pressão social. É um recado claro. Esse tipo de crime é inaceitável e será punido com rigor. E além da ação penal, a lei de 2018 também trouxe novas causas de aumento de pena por estupro, né? Sim. A lei incluiu o estupro coletivo e o estupro corretivo como agravantes, reconhecendo a gravidade e a crueldade desses atos. O estupro coletivo ocorre quando 2 ou mais pessoas praticam crime, enquanto o estupro corretivo é aquele praticado com o objetivo de controlar o comportamento social ou sexual da vítima, como se fosse uma forma de punição por ela não se comportar da maneira que o agressor considera adequada. Que absurdo. Usar a violência sexual como forma de controle é revoltante, e a lei acerta em punir esses casos com mais rigor. Concordo plenamente. A pena pode ser aumentada de 1/3 a 2/3 nesses casos, o que demonstra a seriedade com que a lei trata essas situações. E vale lembrar, a lei também prevê causas de aumento de pena para outros crimes sexuais, como quando o crime resulta em gravidez ou transmissão de DSTs. Caramba. Então, a legislação brasileira está cada vez mais rígida na punição dos crimes contra a dignidade sexual. E isso é fundamental para garantir a justiça e a proteção às vítimas. Mas, me diz uma coisa, você acha que a lei, da forma como está, já é suficiente para proteger as vítimas e punir os agressores? Essa é uma ótima pergunta. E, na verdade, um grande debate na sociedade. Apesar de todos os avanços, ainda há muito o que fazer. Precisamos de mais políticas públicas de prevenção, de atendimento às vítimas e de combate à cultura do estupro. É preciso ir além da lei, promovendo uma mudança cultural profunda para que a violência sexual deixe de ser uma realidade tão presente no nosso país. É isso aí. A gente precisa estar sempre atento a esse problema, buscando conhecimento e lutando por um mundo mais justo e seguro para todos. Exatamente. E para quem está se preparando para concursos, dominar esse tema é fundamental. Falando nisso, não podemos esquecer da mentoria insana para concursos públicos que vai te preparar para arrasar nas provas. Em breve, mais informações. Fiquem ligados e até a próxima. Valeu, pessoal!